Para falar do IBGE, que divulgou hoje os novos dados do Censo 2022, que mostram um crescimento expressivo no número de imigrantes vivendo aqui no Brasil. A maior parte veio da América Latina, especialmente da Venezuela. Os dados também revelam um movimento intenso interno, com quase 20 milhões de brasileiros vivendo fora do estado onde nasceram. Sobre esses dados, nós vamos conversar agora com o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano. Oi, Jefferson, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Jefferson, a gente já começa falando justamente, o que representa na prática esse crescimento expressivo no número de imigrantes aqui no Brasil. É interessante mostrar, essa comparação em relação a 2010, cresceu muito o número de imigrantes no Brasil. Isso mostra que o Brasil tornou-se uma opção, um país atrativo. O Brasil é um país bastante aberto, um país que não tem barreiras com relação à entrada de imigrantes. Por exemplo, a própria questão da xenofobia, que a gente observa em algumas outras localidades, não está presente no Brasil, Isso faz com que o Brasil seja um polo bastante interessante. Um outro ponto é a questão da própria fronteira. Por exemplo, a gente pega em 2022, o grande contingente populacional migratório internacional da Venezuela. Então, a Venezuela, em função da divisa com Roraima, acabou ocorrendo que nós tivemos um grande ingresso de venezuelanos. Inclusive, os venezuelanos tornaram-se a primeira nacionalidade imigrante no Brasil. Por exemplo, em 2010, por exemplo, a gente tinha os bolivianos ocupavam essa posição. Então, em 2022, a Venezuela e, inclusive, em algumas localidades, como eu mencionei, o Roraima, tem uma proporção elevada de imigrantes. No Roraima, quase 18% da população de imigrantes, Então, isso explica um pouco esse fenômeno. E tem um outro elemento importante ainda com relação à imigração, a migração internacional, que é com relação à presença de estrangeiros. Em 2010, nós tínhamos muito retorno de brasileiros que estavam no exterior e voltaram, às vezes, por conta de algum insucesso. E agora não, agora a gente tem majoritariamente imigrantes, pessoas estrangeiras que vieram ao Brasil, que ao longo desse período, em busca de algumas oportunidades, Jefferson, boa tarde para você. E quais são os impactos, desse fluxo migratório para as cidades brasileiras, áreas da saúde, educação e também moradia? Porque os municípios precisam se replanejar, diante da chegada dessas pessoas. Não, é verdade. Em algumas localidades do país, aí volta a destacar o norte, Roraima, em algumas cidades, por exemplo, há uma pressão muito grande. Então, o estado de Roraima tem municípios que a proporção de imigrantes cresceu muito. Então, você tem lá quase metade da população, dobrou a população da cidade por conta do incremento de imigrantes, e aí você tem um peso bastante grande com relação à utilização dos equipamentos sociais urbanos. Então, existe o acesso ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, também a questão relacionada à educação. Então, na medida que essas pessoas entram no Brasil, de modo legal, elas acabam tendo a possibilidade de acessar os equipamentos sociais urbanos. E algumas localidades do Brasil não estão preparadas. Inclusive, por isso, nós tivemos inicialmente a entrada, falando especificamente dos venezuelanos, por Roraima, e depois acabou ocorrendo até uma redistribuição por outras unidades da federação. Então, realmente, as unidades da federação e as cidades precisam estar preparadas, para esse incremento. É claro, por outro lado, também a gente precisa destacar que a gente tem um incremento de pessoas de força de trabalho. Então, em algumas nacionalidades ou em alguns setores de atividade econômica, esses imigrantes acabam contribuindo sobremaneira para a força de trabalho e para a questão do mercado de trabalho no Brasil. A gente precisa destacar, por exemplo, o programa Mais Médicos. Enfim, tem algumas nacionalidades e alguns imigrantes que, ao ingressarem no Brasil, acabam contribuindo para a formação, e para a melhoria, inclusive, da força de trabalho brasileira. Jefferson, quando a gente olha para a migração interna, um destaque chama muito a atenção, que São Paulo registrou uma queda com relação ao saldo migratório negativo. Já Santa Catarina teve o maior ganho de saldo populacional em razão dos movimentos migratórios, e o Nordeste ainda lidera a principal região de saída. Por que teve tanta essa mudança, O que isso representa? Primeiro tem o aspecto que permanece, Então, por exemplo,
a região Nordeste permanece com saldo migratório negativo, né? É exportadora de mão de obra, de pessoas, né? As pessoas se deslocando do Nordeste para outras localidades. E no Sudeste, chama atenção Minas Gerais. Minas Gerais também é uma unidade da federação no qual a gente tem esse fenômeno. Maior parcela das pessoas saindo, né, em contraposição às pessoas que ingressam em Minas Gerais. Então, a gente tem esse fenômeno. E São Paulo, que já foi um polo, principal polo de atrativo de pessoas migrando, ainda continua sendo. Só que São Paulo também, por outro lado, tem um número muito grande de pessoas saindo do estado, de tal modo que a gente tem um saldo negativo, um pequeno saldo, mas negativo. Então, São Paulo deixou de ser o principal polo atrativo, né? E a gente chama atenção para o estado de Santa Catarina. Santa Catarina passou a ser o principal polo de atração migratória, de pessoas se deslocando para essa unidade da federação. Então, agora, em termos absolutos, né, em termos numéricos, São Paulo ainda continua muito, com esse perfil, porque, por exemplo, a gente tem quase 8 milhões, mais de 8 milhões de pessoas naturais de São Paulo residindo em outras unidades da federação. Então, isso mostra que, ao mesmo tempo em que a gente tem o menor número de ingresso de pessoas entrando no estado de São Paulo, nós também temos uma grande presença de pessoas, né, naturais de São Paulo em outras unidades da federação. No caso específico de Santa Catarina, é importante chamar a atenção porque é um estado que tem um padrão de indicadores sociais bastante relevantes e também tem características relacionadas ao mercado de trabalho. Santa Catarina é o estado com a menor taxa de desemprego do país e esse dado se repete desde 2012. Então, esse deve ser um fator que deve ter chamado a atenção das pessoas e aí se direcionando para essa unidade da federação. E é interessante a gente ver esse movimento da população, né, Jefferson? Porque, além de São Paulo, o Rio de Janeiro também teve uma perda em relação à sua população. Pergunto para você, para a gente finalizar, como é que estados e municípios podem utilizar essas informações, principalmente para as políticas públicas? Bom, essa informação é muito importante porque os estados e municípios precisam dimensionar a capacidade da utilização dos seus equipamentos sociais urbanos. Então, por exemplo, tem municípios alguns municípios específicos que tiveram um crescimento muito grande de 2010 para 2022, desse fluxo populacional migratório desses migrantes. Então, eles precisam estar preparado para realizar investimentos em equipamentos sociais urbanos, mas tem um segundo ponto que é bastante importante, que é a questão da diversidade, preparar o atendimento público, preparar escolas para a questão da diversidade, para que a gente não tenha, por exemplo, no Brasil, a questão do preconceito, a questão regionalismos muito exacerbados, né? Então, é importante preparar o atendimento público para diminuir possibilidades de conflito e possibilidades de tratamento não adequado a essa população, porque, afinal de contas, as pessoas vêm das suas localidades para outras unidades da federação em busca de oportunidades. Então, a unidade federativa e o município deve estar preparado para atender essas pessoas. Jefferson, muito obrigado, viu, pela disponibilidade aqui ao TJ Aparecida. Um bom fim de semana para você. Nós é que agradecemos. Um grande abraço.